qual a diferença entre ter um emprego e uma carreira? E para a gente falar sobre isso é preciso se afastar um pouco do significado gramatical das palavras. Isso porque elas diferem quando a gente vai dar um próximo passo. A primeira dica para entender se você está indo no caminho correto, se você está escolhendo ter uma carreira é: o emprego é atrelado a uma decisão financeira. Sempre que o salário for o quesito mais importante da sua decisão, a sua decisão pode estar te levando para um caminho errado. Isso porque a carreira, ela não está atrelada ao seu salário. Ela está atrelada ao investimento que você precisa fazer para que você consiga ter resultados melhores no futuro. Para isso eu vou tangibilizar essa questão contando uma história. Quando eu trabalhava no Baidu, em 2013 mais ou menos, eu tinha saído da China para o Brasil. Fiquei 3 meses procurando meu próximo passo. Eu tive diversas oportunidades financeiramente muito melhores do que a oportunidade que eu acabei escolhendo, que foi para o Facebook. Mas a oportunidade do Facebook me daria o que eu queria no futuro, que era morar aqui onde eu estou hoje, no Vale do Silício. Esse era meu objetivo principal, esse era o objetivo da carreira que eu tinha. E para isso eu precisei fazer um investimento. Então eu ganhei menos para ir para um cargo menor do que o cargo que eu tinha para estar onde eu estou aqui hoje. Isso foi extremamente compensador. Mas é claro, é preciso entender que muitas vezes é preciso optar pelo salário, é preciso optar pelo emprego. Isso depende muito da situação que você está. Eu lembro que o meu primeiro emprego de carteira assinada foi como atendente de call center. Eu não gostava nem um pouco de fazer aquilo que eu fui contratado para fazer. Então eu lembro que eu chorava diversas vezes estando na empresa, mas eu precisava do dinheiro, não da experiência. Eu não posso dizer que a experiência não agregou nada na minha vida, eu estaria mentindo se fosse o caso. Mas a experiência não foi tão valorosa quanto outras experiências que eu tive que agregaram um valor extremo ao meu caráter profissional. Eu lembro que logo depois eu fui estagiar no Centro de Convenções de Maceió e foi um dos melhores empregos que eu tive até hoje, inclusive. Porque eu estava feliz, eu estava fazendo exatamente aquilo que eu gostava, eu estava aprendendo todos os dias. Então, imagina só, um estágio que eu ganhava muito menos do que o trabalho anterior, me fazia aprender muito mais para ser o profissional que eu sou hoje. A primeira dica na escolha de onde você deve mirar é o salário versus o investimento. Se você estiver escolhendo pelo salário, muito provavelmente você está com o mindset de ter um emprego. Se você estiver escolhendo investimento, você está com o mindset correto de ter uma carreira. Não quer dizer que ter um emprego seja superior a ter uma carreira, depende muito do que você quer. Minha intenção não é mudar os seus objetivos, é apenas explicar qual é o mindset correto para que você consiga chegar nele. Se é ter um emprego ou uma carreira, tanto faz. Quem vai dizer isso é você. A segunda dica é um pouco intangível, mas eu vou contar algumas histórias que ocorreram comigo para que você possa tangibilizá-las. Escolher entre o risco e a comodidade. E para isso eu vou te falar uma história de quando eu tinha mais ou menos 19, 20 anos, lá em Maceió, onde eu nasci e fui criado. Eu lembro que a minha mãe falava com as amigas dela, falava que eu tirava notas boas na faculdade, coisas do tipo, e estava muito empenhado no meu emprego. E todas as amigas dela falaram: vai ser uma pessoa de vida estável, vai ser um concursado público. Esse é o mindset que tinha onde eu fui criado, né? Que as pessoas que têm estabilidade financeira, estabilidade pessoal, elas eram geralmente concursadas, né? Até hoje, quando eu volto para Maceió, algumas pessoas perguntam quando eu vou fazer concurso público. Mas qual a lição que eu tiro disso tudo? A lição é, se eu tivesse de fato optado por fazer um concurso público, eu estaria cômodo, buscando estabilidade. Quando você busca uma carreira, você precisa entender que o risco é extremamente maior, tanto para mais quanto para menos. É como investimentos financeiros, por exemplo. Se você não quer perder dinheiro, você coloca na poupança. Se você quer arriscar mais, você investe em ações. Mas você sabe que investir em ações tem um risco muito maior de perder do que na poupança. Mas esse é seu mindset, porque o risco de ganhar é também maior. É proporcional ao risco de perder. Mas esse é um mindset que geralmente nós não temos, porque neurologicamente falando, nós temos a tendência da autodefesa. Isso faz com que a gente opte pelas escolhas mais confortáveis. Então optar por uma carreira é optar pelo risco. Só que é um risco que pode trazer resultados muito maiores para você do que o comodismo, do que um emprego, do que ter aquele salário, do que ter aquelas escolhas que você teve apenas para ter a estabilidade. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem a carreira, que investiu na carreira, seja instável, não é isso. Mas no meu caso, por exemplo, eu morei na Europa, na China, no Brasil e hoje eu moro aqui no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Eu fui demitido 5 vezes nos últimos 10 anos. Mas também fui promovido várias vezes. Então o risco sempre vai existir, a insegurança também. O que vai mudar é como você estabelece a sua experiência e a sua qualificação. Isso vai fazer totalmente a diferença para você.
Tem um vídeo que eu vou linkar para vocês depois falando exatamente sobre isso, sobre como ser promovido, sobre como performar melhor dentro dos resultados esperados da empresa. E nesse vídeo eu mostro como eu fui promovido no Facebook 2 vezes no primeiro ano e como eu recebi 4 aumentos em 2 anos. Isso tudo dentro de uma técnica de negociação e comunicação que eu fiz dentro da empresa que eu trabalho. Isso é extremamente comum, isso é extremamente simples de ser feito, mas é preciso qualificação e experiência para atingir esses resultados. Eu não quero comparar o que eu fiz com o que você pode fazer. Somos pessoas diferentes, temos capacidades completamente diferentes. A minha intenção é passar minha experiência e a ciência que eu estudei e que eu estudo todos os dias para que você consiga vislumbrar como você pode conseguir os seus objetivos de forma mais eficaz. A terceira dica é a mais importante de todas: visão de crescimento. Essa escolha que você está fazendo hoje vai te aproximar da pessoa que você quer ser daqui a um ano? Existe espaço para crescimento horizontal e vertical? Eu digo isso porque necessariamente você não precisa crescer para cima, você pode crescer para os lados. E quando eu falo isso, eu falo em oportunidades em diversos outros departamentos. É comum em empresas grandes, internacionais, proporcionar experiências para o profissional que ele possa atingir outras camadas da mesma empresa, aprendendo coisas diferentes. Aconteceu comigo agora, quando eu saí do Brasil e vim aqui para os Estados Unidos. Eu comecei a aprender coisas novas num cargo totalmente novo. Isso me traz todos os medos e os riscos que eu tive no início da minha carreira, porque é algo que eu nunca fiz antes. Mas a intensidade que você viveu, as suas experiências profissionais, fazem com que você se sinta mais seguro, os resultados que você teve com ela também. Então, é preciso ter visão de crescimento na sua próxima escolha. Se você está buscando algo para crescer profissionalmente e como pessoa, se você está numa posição financeira e pessoal de fazer essa escolha, faça. Isso pode ser sair do país para ganhar muito menos do que trabalhar numa empresa no seu estado. Isso pode ser mudar de estado e ter outra representação. Diversas formas de tirar você da sua zona de conforto para o investimento maior que você está fazendo do que aquilo que você escolheria na sua zona de conforto. Eu tenho certeza que escutando essas palavras agora, muita gente pode vislumbrar uma decisão ou outra que tomou antes ou que pode tomar no futuro que possa trazer resultados melhores se você se arriscar mais. Eu lembro muito bem que quando eu voltei da Europa, eu tentei ser trainee em São Paulo. Eu falhei, eu não consegui ser trainee. Então eu voltei para Maceió e depois de uma semana eu já estava de viagem marcada para ir para a China. 1 mês e 15 dias depois eu já estava morando em Pequim. Ou seja, o risco que eu tomei fazendo meu intercâmbio na Europa, voltando para tentar ser trainee, mesmo tendo falhado, me fez com que eu pensasse em tomar um outro risco. Isso porque uma vez que você embarca na aventura de ter uma carreira, você não quer mais voltar, você fica viciado em construir o seu currículo, em aplicar para oportunidades e, é óbvio, o mais sólido de todos esses processos, que é o networking. Se você quer saber mais sobre networking, como eu fiz para ter todos esses empregos ao redor do mundo e parar aqui no Vale do Silício, é só acessar meu podcast no iTunes ou no SoundCloud chamado No Brain, No Gain. Tá aqui o link embaixo para que você possa ser direcionado para ele. Vai no de networking e escuta logo após esse vídeo que você vai entender do que eu estou falando, de como eu utilizei o conhecimento que eu tinha de outras pessoas para poder chegar aqui onde eu estou hoje no Vale do Silício. E por fim, a quarta e última dica é ser estratégico. É saber exatamente o que você tem que fazer para poder dar um segundo passo. E isso, acredite, pode ser ter um emprego. Eu fiz muito isso. Eu tive que ter empregos durante quase toda a minha carreira até hoje para poder dar um próximo passo. Na China, na Europa, no Brasil. Eu tive emprego apenas pelos salários que eles me proporcionavam, para poder dar um próximo passo. Muita gente pode se perguntar, fácil para você que não tem filho, que não tem família para sustentar. Errado. Se vocês forem na minha página agora no Facebook, vocês vão ver o primeiro vídeo falando sobre a minha história de vida. Eu nasci e fui criado numa comunidade, num bairro pobre em Maceió. E eu tenho uma filha de 5 anos, eu tive uma filha quando eu tinha 25 anos. E eu precisei ter os empregos para mudar minha vida social, para sustentar minha família e a minha filha. E para isso eu optei por ter empregos. A questão principal, o meu mindset estava focado na minha carreira. Eu transformei minhas escolhas imediatas, ou seja, meus empregos, em pontos estratégicos. Eu precisei passar 1 ou 2 anos no emprego para poder simultaneamente investir na minha carreira. Então, acredite, você pode traçar um processo de carreira, você pode traçar um objetivo final, onde você consiga tangibilizar o processo e saber que isso que você está fazendo agora pode sim fazer parte de um processo muito maior. A grande diferença é como você está pensando, a perspectiva que você tem sobre o que você está fazendo hoje e todas as ações que você faz todos os dias para se aproximar de quem você quer ser daqui a 1, 2, 3, 4,
5 anos. Mas se você tiver dificuldade de traçar esse processo, de entender a fórmula de como você consegue hoje, tendo um emprego ou algo que você não deseja, para chegar nos seus objetivos que são muito maiores, que é uma carreira, por exemplo, internacional, se você tem essa dúvida, não se preocupe. Eu estou, após esse vídeo, gravando um outro vídeo falando exatamente sobre a fórmula A2P2 é igual a O. Você provavelmente nunca ouviu falar dessa fórmula, isso porque eu acabei de criar ela. Eu vou gravar um vídeo explicando como você pode utilizar essa fórmula no seu dia a dia. São coisas táticas, práticas, tiradas da ciência e da minha experiência internacional de ter passado por todos esses países que eu falei para você agora. Nada de motivação, nada de autoajuda. São coisas que você vai anotar, exercitar e colocar na prática. Um abraço e até o próximo vídeo.